bem-vindo na Saúde Pode. Mais um episódio incrível aqui que você não pode perder por nada. Confere até o final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e confere tudo lá no Spotify, que toda semana tem conteúdo maravilhoso por aqui. E hoje eu tenho um convidado espetacular que vai trazer um conteúdo de alto valor aqui. O cara é fera e vocês precisam conhecer. Seja bem-vindo, Hari! Obrigado, Melinha. Aqui com uma apresentação dessa, hein, mano? Primeiro, deixa eu já falar e deixar bem claro. Só aceitei o convite porque era Ana Redivo. Cara, o teu podcast já tá muito bem falado, conteúdo, profundidade, mano. E é um prazer enorme trazer o meu conhecimento pra dentro de uma plataforma maravilhosa, que é esse teu projeto aí, mano. Brigadão de coração, hein? Eu que agradeço, Hari. Coisa linda, hein? É demais isso, é demais. Estamos começando e tá começando com tudo, tá bombando. Coisa e eu tô boa, mano. muito feliz realmente de trazer pessoas assim como você aqui. Se não fosse isso, o podcast também não existiria. E eu quero deixar um agradecimento especial ao time Com, tá? Então, essa equipe maravilhosa que tem aí feito todas as edições, que tem cuidado com carinho desse podcast. Então, obrigada, time Com. Se você ainda não seguiu o time Com no Instagram, procura lá, timecom.br, tá? Então, segue lá, @timecom.br. Hari, vamos conversar muita coisa boa hoje aqui. Vamos. Muita coisa boa, eu tô ansiosa por isso. Vamos falar de saúde mental, que você é especialista. E as pessoas são super curiosas em como elas, no mundo de hoje, como elas vão conseguir driblar esse problema psíquico, né, que elas estão vivendo. E em relação à saúde mental de si mesmo, da família, existe uma preocupação muito grande. E vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Bora. Vamos lá. Ana, eu sei que você tem conteúdo preparado, mas, gente, eu preciso entregar. Eu gosto de entregar as pessoas quando eu vou no podcast. Se vocês soubessem o processo que a Ana passou, mano, eu preciso deixar isso bem claro. Ver você fazendo o que você está fazendo hoje, para mim, é espetacular. Tá? Primeiro porque eu acompanhei seu processo e ver você fazendo esse projeto me deixa extremamente feliz. Parabéns e não para. A gente e porque você fez parte dele, Amém. Né? Você fez parte dele desde o primeiro curso, o primeiro contato que a gente teve, verdade. acho que rolou aquela conversa, assim, a gente falou de espiritualidade, eu lembro até hoje verdade. Que a gente trocou uma ideia sinistra lá. Eu até penso aqui que eu lembro do que eu falei pra você. E a gente vai fazer 3 anos, se trocando não me engano, ideia, mano. tomando vinho. Porque faz né? tempo. A Nutri tem que tomar um vinhozinho também. Absolutamente. Né? Já falava minha avó, uma tacinha de vinho por semana resolve qualquer problema cardíaco. Por semana, com certeza. O problema é das pessoas que tomam vinho todos os dias, né? Eu tenho que ressaltar aqui também que tomar vinho todo dia, a gente, não vai levar você a ter sua saúde mental, não vai rejuvenescer a pele, isso aí é papo furado, vai atrapalhar seu sono e depois o prejuízo vem, tá? Então, nada de vinho todo dia pra dormir, não. Você tá precisando dormir, você tem que aprender as técnicas de relaxamento, colocar a suplementação correta, melhorar os níveis de estresse e dormir bem na hora certa. Não adianta nada querer dormir 3 horas da manhã e acordar às 5 achando que tá tudo bem. Fechou. Anota aí, cara. Anota isso que vai mudar a sua vida. Bom, Hari. Vai lá, minha irmã. Olha, você era advogado, né? Era. Me conta essa história, Hari. Você era advogado e você saiu pra falar... Agora você fala de saúde mental. Tipo assim, nada a ver uma coisa com a outra. Tá, vamos lá. Explica isso. Eu sou um cara inconformado com muita coisa, tá, Ana? A minha primeira formação, eu me formei na área da saúde, eu sou técnico de enfermagem, atuei em obstetrícia, UTI neonatal e adulta, fiz pronto-socorro, só que olha só, eu sou um cara muito inconformado, primeiro com a minha situação, tá? Então eu era um cara que literalmente olhava para o meu ambiente, olhava para a minha situação e pensava, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso sair daqui e ir para lá, e eu sei que eu tenho um processo para fazer para mim chegar onde eu quero. Só que eu sempre tive um pezinho, o que eu chamava antes de, vamos lá, eu quero ser palestrante. Eu sempre tive esse desejo muito grande. Só que antes de eu virar palestrante, eu tenho que fazer um processo, eu precisava de dinheiro, pagar minhas contas. Né? E aí, o que eu fazia, mano? Eu trabalhava no hospital e no contraturno do hospital eu trabalhava num tabelionato.
E foi dentro desse tabelionato que eu fui instigado a começar a faculdade de Direito, assim, no intuito não de ser advogado, mas simplesmente de ter uma formação superior. Tá, onde tá o palestrante aí que você queria ser palestrante? Era só sonho? Já era meu sonho. Então, um exemplo, o que eu fazia? O que eu pensava? Vamos lá, se eu me formar em Direito, tem uma coisa chamada plenário do júri, que é lá que você vai fazer plenário do júri, debater sobre o que é certo e o que é errado em relação a um crime lá no direito penal. E eu ficava pensando, eu me dou muito bem, eu sou um bom comunicador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Direito, vou me especializar em Direito Penal e vou fazer plenário do júri. Pra conseguir explanar e me verem. Isso aí, só o que eu queria. Só pra me verem. E aí, mano, deu tão certo que eu pensei assim, pra mim chegar até lá, a melhor ponte que eu posso fazer hoje é sim me tornar advogado e aí, antes de ser palestrante, eu podia atuar como advogado para palestrantes. Então, um exemplo, eu nichei a minha atuação como advogado e eu comecei a fazer network para atender quem? A Ana, que já era conhecida no meio da palestra, o cara que tinha um instituto de treinamento. Então, aí você começou a ser do meio. Eu comecei isso aí, eu comecei a ser conhecido justamente porque eu era advogado dos caras. Então, foi assim que eu entrei dentro do meio de palestras e treinamentos. Não, e vou contar aqui pra vocês, gente. Vocês não acompanham o Harry? Vão lá agora acompanhar a Harry lá no Instagram. Porque, como que tá lá? É Harry, o professor. Harry, o professor. Gente, a palestra dele é sensacional. Já fiz treinamento com ele, parceiros somos, né? Bom. Inclusive, ele também esteve me ajudando a virar uma treinadora, uma palestrante. Então, assim, ele ajuda todo mundo a sair conquistar o que quiser na vida, né? Acho que esse é o propósito, mano. Esse é o princípio. Pensa assim, Ana, eu tenho uma filosofia de vida que é bem minha, mas que talvez sirva para quase todo mundo. Primeiro, que eu não consigo acreditar que a Ana Ridil foi criada para não viver o melhor da vida. Então, um exemplo, você faz parte de um projeto divino maravilhoso. Se você faz parte de um projeto divino maravilhoso, você foi criado com DNA único, você está aqui para comer e viver o melhor da Terra. Então, não consigo eu hoje, Harry, não aceitar que as pessoas vêm para cá para não viver o melhor da Terra. Não alcançar o que quer, o que tanto busca, o que tanto almeja, sabe? Por medo? Talvez por medo. Porque, olha só, toda vez que eu busco ser melhor, construir mais, ter mais, viver melhor, eu estou falando de gasto de energia. Sim. E aí a gente entra dentro de um grande sabotador de ser humano. Uhum. Então, a pessoa não muda, não só pelo medo do sim. Porque o não fazer nada já é o não. Sim, agora, e se eu fizer e der certo, Ana? Sim. Agora, olha o gasto de energia que eu tenho para completar o meu processo, sabe, de mudança de mentalidade, mudança fisiológica para alcançar o resultado que eu desejo. Então é simplesmente assim, é físico. Então é tipo assim, só por economizar energia, ou tá conectado também às crenças que essa pessoa tem de que, tipo, isso não faz parte de mim, ou esse resultado não é meu, por exemplo, eu não posso comprar um carro de, vamos colocar, 500 mil reais, porque isso não faz parte do meu meio. Então, não é uma questão de crença, então uma questão de gasto de energia, é só físico. Eu tenho duas linhas que eu penso, Ana. Primeiro, antropologicamente falando, sim. O ser humano, ele nasceu e foi criado para duas coisas, procriação e economia de energia. Então, vamos lá. Se você estudar antropologia, você vai ver que a gente está aqui para procriar e para economizar energia. Só reproduzir. Só. Então, você vê assim, um exemplo. Harry, por que as pessoas não gastam tanta energia? Cara, porque é biológico. Isso é nosso. Nós somos uma máquina. Quanto mais energia eu gasto, menos tempo eu vivo. E aí, imagina, olha que legal isso aqui. A gente estudou isso aqui dentro de neuroanatomia, mas na parte de paraplegia, companhia limitada. Olha isso aqui, Ana. Você sabia que o nosso cérebro ele se adapta a tudo? Vou dar um exemplo. Se você colocar informação no seu cérebro e ele tiver com problema nos órgãos vitais, ele vai começar a fazer desligamento dos membros periféricos. Vou dar um exemplo. Por isso que o paciente que tem problema cardíaco, ele tem problema de mobilidade. Porque o cérebro, ele pensa assim, primeiro eu vou economizar energia para manter o coração. Claro, primeiro homeostase, né? Exato, equilíbrio. Exato. E aí ele acaba desligando o membro periférico. Então, se tu for pensar pela antropologia, sim, a gente está aqui para economizar energia para viver mais tempo. Agora, se eu for dentro da neurociência e companhia limitada, não. Aí eu tenho uma série de bloqueadores que, inclusive, são explicados até pelas gerações passadas. São formas de ver e viver o mundo que faz com que as pessoas não alcancem o que elas tanto desejam.
E você falou sobre essa questão, tipo, o corpo primeiro vai proteger aquilo de mais importante dentro dele, né? E na nutrição avançada é exatamente isso que a gente observa, sabe? Como é que um ser humano é capaz de querer dormir bem, dormir com qualidade, acordar descansado, se faz uma refeição 1 hora antes de dormir, ou eu vou comer para dormir, ou vou tomar o vinho para dormir, assim como a gente estava falando antes, não é possível. O seu corpo primeiro vai fazer a digestão para depois dormir com qualidade. Então, as pessoas querem as coisas, mas não entendem que o seu corpo está tentando trabalhar e lidar com aquela situação que foi imposto, né? Primeiro, ele tem que fazer a digestão para depois dormir. Então, como é que vai ter um sono de qualidade? Vai acordar cansado no outro dia por ter se alimentado na hora errada. Então, é assim no nosso corpo, por exemplo, quando a gente vai treinar, o teu corpo primeiro tem que fazer reparação muscular. Então, se você não dá o alimento correto, não tem como você ganhar massa muscular. Então, é assim em várias situações da vida, principalmente quando a gente está falando de saúde. Primeiro, eu preciso gerar uma fase adaptativa, homeostase, manter a hormese do corpo, que é essa forma de se adaptar e restaurar aquilo que está precisando, para depois passar a outra fase, para daí sim dispor de energia para conseguir fazer as outras atividades, não é mesmo? Mana, eu vou mais além, vou dar um exemplo. Vou trazer um exemplo da minha vida. Teve uma época que a gente começa a pegar um exemplo. Eu sou especialista hoje em programação neurolinguística, então eu pego algumas ferramentas da PNL, trago para a minha vida, aplico elas dentro do meu contexto, vejo se aquilo faz sentido e aí eu indico ou não para as pessoas. Teve uma época da minha vida que eu fiz uma experiência em relação à minha saúde. Eu decidi fazer algumas coisas, pegar as ferramentas e usar dentro da minha saúde para ver se dava certo. Fiquei deu mais ou menos 90 dias sem comer carne. Eu fiz essa experiência. Harry, mas por quê? Você queria virar vegetariano? Não, eu queria ter queria ter controle, sabe, sobre o meu corpo, claro, mano. perfeito. Então, vou dar um exemplo. Como é que eu não consigo aceitar que um cara de 1,90 m, com quase 90 quilos, eu não consigo controlar o meu desejo? Sim. Você entende? E aí você pensa assim, Harry, mas não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A pessoa que fuma, o tabagista, ele não tem controle de desejo. Ele faz uma substituição de um hormônio do tabaco. Então você pensa assim, Harry, se eu conseguir controlar o meu desejo, eu consigo controlar tudo que é maléfico para o meu corpo. Perfeito. Então é uma experiência que foi criada. Outro exemplo, Ana, você mais gabaritado do que eu, é quem é usuário de drogas. Vou dar um exemplo. Sim. Cara, você sabe o que a cocaína faz? A cocaína, ela tem um cristal que ela faz um bloqueio entre o neuroreceptor e transmissor. E aí ela encharca o cérebro de dopamina. Quando o cristal da cocaína se dilui, ele toma uma encharcada de dopamina e aquilo é a única sensação que ele tem. Sim. Não tem mais nada de benefício. Agora, imagina você, Ana. Se você chegasse com uma fórmula e falasse assim, Harry, eu consigo substituir literalmente a quantidade de dopamina gerada pela cocaína através de outro processo. E é possível. Claro que é possível, a gente mano. sabe que é possível. Claro que é possível. E a saúde avançada, a nutrição avançada faz isso com as pessoas. Acho incrível que fala assim, meu Deus, mas como é que eu tô menos estressado, eu tô mais feliz, tô sentindo mais prazer na vida, tô vendo as coisas de uma forma diferente, eu tô até mais amoroso. Olha, eu já atendi vários homens que até, tipo assim, homem não gosta de falar muito que fica, eu tô mais amoroso Sim. e tal, né? Daí eu falo assim, você tá diferente, você tá com um brilho diferente. Sim, acho que eu tô mais amoroso. É isso que você quer falar pra mim? E daí, funciona, mano. E essa é a dopamina de uma forma natural, Sim. né? E as pessoas acabam não escolhendo a saúde, escolhendo a droga em prol dessa consciência. É consciência que a gente pode falar? E eu vou trazer uma coisa que talvez dá um pouco de polêmica, Ana, mas vou te falar um exemplo. Quando eu atendo pacientes que falam assim, eu ainda às vezes faço algumas terapias. Quando eu atendo paciente, ela chega e fala assim, Harry, o meu filho, o meu marido, ele é usuário de drogas e eu não sei o que eu fiz, não sei o que fazer. Cara, toda pessoa, toda família, a família no geral, ela tem a sua responsabilidade pelo hábito do uso de drogas, tá? Por quê? Porque ou você está gerando dopamina ou você está gerando cortisol. Então imagina, não estou falando que a culpa é 100% da senhora e também da companhia limitada, mas olha só, se o cara chega estressado em casa, significa que o índice de cortisol dele está no pico, né? Se você elevar o nível de estresse desse cara, o que ele vai querer? Ele vai buscar dopamina.
Sim. Se ele não tem dopamina em casa, ele vai buscar em outros meios. Sim. Então, é muito específico. Se você tiver um filho, se você tiver um marido na drogadição, você tem que fazer um equilíbrio hormonal. Ou seja, a sua dopamina tem que combater o cortisol dele. Então, quando eu falo assim, cara, mas você tem responsabilidade pelo consumo de droga do seu marido e do seu filho? Tem, porque às vezes a pessoa ela não sabe ser um gerador de dopamina, Ana. Então, é um meio que você vive também faz buscar esse tipo de atitude. Absolutamente. É o meio. Não adianta você vir falar para mim que, Harry, mas qual é a mãe que ia induzir o filho a fazer consumo de drogas? Mas isso é de forma inconsciente, tá, Ana? A gente precisa deixar bem claro. Sim. Então, um exemplo, eu preciso ser um gerador de dopamina na vida das pessoas. Eu preciso gerar esse hormônio. E qual que é a função, assim, legal? Eu veio um flash aqui. Qual a função, assim, da mãe, que, tipo, super protetora com o filho? Porque tem aquela conexão, assim, né? Até os pais falam, não, mãe é mãe, né? O pai sempre fica em segundo plano, em terceiro, talvez. Mas, assim, a mãe super protetora, qual o impacto que ela pode gerar na saúde mental do filho dela? Demais. Vamos lá. Primeiro, a gente tem um negócio no nosso cérebro que a gente chama de mãe louca. Olha só que legal. A mãe biológica, e tem uma coisa, como se fosse um gatilho de defesa que chama mãe louca. A mãe louca ela é responsável pelo senso de proteção. Então, ela nos protege de algumas coisas. Mas olha que bacana, Ana. A mãe louca é tão complexa que ela também mata. Ela também mata, porque ela sufoca, ela prende, ela não deixa com que eu entre num processo de desafio. Vou dar um exemplo. A mãe com senso de hiperproteção, ela protege tanto, ela sufoca tanto que o filho não consegue criar gatilho de defesa. E aí quando ele vai para o mundo e o mundo espreme, ele espana. Ou ele volta para casa chorando, ou ele vai entrar num processo depressivo profundo, ele vai criar uma reclusão, ele tem dificuldade de ter hombridade, que é a energia masculina alta. Então, a mãe super protetora, na verdade, ela não está protegendo. Ela está criando o filho numa bolha e quando ele estourar e tiver que ir para o mundo, quando a senhora faltar ou o filho tiver que ir buscar trabalho ou viver num ambiente social, certa dificuldade. Vai ter dificuldade, mano. Porque ele não tem senso de, sabe? É o impacto do... Nossa, né? É muito complexo. E é triste porque, assim, a mãe, ela tenta fazer tudo pro filho e a disso é... Vou te dar um exemplo agora, tá? Vou trazer pra você pipocar comigo aqui, Ana. Quero ver se você concorda. Bora. Mamãe perguntou pra mim assim, Harry, olha só. Sua mãe? Uma mãe mandou uma mensagem pra mim no direct e se ela estiver vendo isso, ela vai entender do que eu tô falando. Ela falou assim pra mim, Harry, eu e o meu marido, a gente é religioso, então a gente tem uma religião, a gente é praticante. Só que o meu filho, ele criou uma revolta em relação à espiritualidade. Ele é revoltado, ele não acredita em Deus, ele acha que Deus é um cara que hiper arrogante e tal. E ela perguntou o que eu faço dentro da tua expertise para mim despertar o meu filho para esse mundo espiritual. Ana, só tem uma resposta. A mãe queria saber resolver o problema do filho. Como é que ele vai voltar os olhos para Deus, Harry? Primeiro, deixa ele ter as experiências dele. Sim. Porque olha só, eu tô com meu filho aqui, tô passando para ele um conceito de certo e errado. Deus é isso, faz isso, se não fizer isso e aquilo vai pro inferno, ponto. Esse é o conceito do pai e da mãe. Se ele não criar uma experiência, se ele não tiver uma experiência com Deus ou com a espiritualidade, religiosidade, qualquer coisa, ele nunca terá um conceito formado sobre aquilo, Ana. Sim, claro. Você entende? E aí, duas coisas. Ou você está programando ou você está sendo programado. E a programação só vem através de uma experiência. Então, se o cara não tem experiência com aquilo, vive no conceito e preconceito da mãe e do pai, ele não vai conseguir desenvolver aquilo. Então, se você estiver passando, como é que eu faço para o meu filho fazer tal coisa? Deixa ele ter as experiências dele. Calma. Sim, claro, com certeza. Entra dentro do que você falou do senso de proteção. Um senso de proteção vai fazer esse bloqueio, vai trazer consequências pro resto da vida, assim, né? Porque quantas pessoas que a gente conhece lá, que tem seus 50 anos com atitudes, né, de 20. Você olha pro lado e fala assim, o que esse cara, tipo, ou essa mulher, enfim, tá fazendo nessa situação aqui que não tá condizendo com a idade dela? Sim. Também tem a ver com essa forma de criação, o impacto que a gente é criado e o meio que a gente viveu, né, a ambiência que eu chamo, sim, vai trazer essas condições pro resto da vida, assim, tipo, absolutamente.
Mano, eu trabalho muito com programação. Se você escutar eu falando, você vai ver que eu falo muito nas programações do ser humano. Quase não escuto você, Harry. Pelo amor de Deus. I love you, você sabe, né? Não, mana, eu sou apaixonado. Sua fã, né, cara? Sou apaixonado por isso, mano, porque isso salvou minha vida, Ana. Isso literalmente mudou a minha história e a história da minha família. Por isso que você largou a carreira de advogado? Assim, se a minha sócia estiver me ouvindo, ela vai brigar comigo. Mas assim, não que eu tenha largado hoje. Eu tenho o meu escritório. Hoje, a minha sócia, quem gerencia, é muito mais ele do que eu. Mas assim, a minha função social, a minha missão de vida é levar, sim, consciência, Ana. Propósito. Isso que pra mim... E tem uma grande diferença, sabia? Entre propósito e missão. Vai. Cara, manda. Pega Eu adoro essa. esses assuntos. Propósito e missão. Vamos parar com esse discurso aí da internet de que eu preciso passar minha vida inteira atrás do meu propósito. Não. Propósito é igual a projeto, Ana. Projeto e propósito podem ser substituídos. Vou dar um exemplo. Se propósito é projeto, eu posso ter um propósito de vida, mas que a Ana cumpra para mim. Porque o meu propósito é só um projeto. Então eu posso ter um propósito de vida, mas a Ana, através da missão dela, cumprirá o meu propósito. Vou desenhar para ficar... Tá, entendi. Então Entendeu? eu posso colocar pessoas fazendo isso para mim, não preciso eu fazer. Eu economizo meu tempo, eu sigo meu bonde com o outro. Entendeu? Exato. E aí você fica assim, Harry, tem pessoas que passam a vida inteira atrás do propósito. Gente, eu tenho um propósito por semana, se eu quiser. Sim. Porque propósito nada mais é do que um projeto. Então eu posso ter N propósitos durante minha vida inteira. E tem gente que larga isso na cabeça como se a meta de vida fosse encontrar o propósito. Pô, a tua meta... ficou meio banal, né? Ficou, o tal do propósito. Mas sabe por quê? É jargãozinho assim pra dar likes também, mano. Mas diferente, Ana, de ter um propósito, é ter uma missão de vida. Missão é indelegável. Missão é insubstituível. A missão da Ana, só a Ana consegue cumprir. Já diria a administração, né? Missão, visão e valores. Nanana. Missão é aquilo que você projeta no teu futuro, que é a base. E o futuro ao mesmo tempo, né? Tipo, a missão ela engloba o real significado, né, da empresa. É o significado da empresa. E lá na administração é obrigatório ter missão. Assim como a gente tem que ter, né? E as pessoas viraram a questão de comparação com propósito. Nunca tinha pensado por esse lado. Fica meio estranho, não fica? Gostei da ideia. Bota, substitui. Eu tô aqui, você tá vendo que eu tô aqui, mas refletindo é aqui. Questão. Tô aqui batendo aqui. Esse senso aí, Ana, esse senso é o que a gente precisa. Hoje me perguntaram assim, olha só, veio a casar agora, eu vou falar pra ti pra você pensar comigo. Hoje brigaram comigo no direct porque eu defendo o fato de que você... não é postergar, procrastinar algumas coisas na vida é benéfico. E o cara, fui massacrado hoje no Instagram, Harry, você não pode falar que procrastinação é benéfico. Cara, por que não? Só pensa. Pensa um pouco antes de falar, Ana. Agora eu tô curiosa, vamos lá, olha só. Eu não pensei nisso. Procrastinação, Harry, a pessoa não faz o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Ok, gente. Mas olha só, a diferença entre o veneno e o antídoto é a quantidade. Na procrastinação é a mesma coisa, Ana. Imagina a Ana tendo que tomar uma decisão, sendo ela movida e repleta de sentimento de raiva. Você acha que a decisão vai ser uma decisão boa, Ana? Não, a probabilidade de você errar é muito maior, né? Então, por que não procrastinar essa decisão para um dia 2? Sim. A diferença é quando eu começo a procrastinar em altos níveis e deixo de resolver coisas básicas da vida. Mas não vem dizer para mim que procrastinar tomada de decisão que envolve grandes sentimentos não é benéfico. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu falo assim, nossa, eu tenho que tomar uma decisão, eu coloco na agenda. Das minhas formas de lidar assim, com decisões difíceis eu tenho até tal data que eu tenho que tomar uma decisão. Provavelmente eu vou colocar dois períodos para isso. Uma data para eu repensar e uma data para eu finalizar, né? Para eu tomar para eu canetear, de fato. Sim. Então, aí eu procrastino, mas eu não postergo, não passo do limite. Né? Então eu deixo aquilo em conexão. Eu fico em conexão com aquela decisão até a data proposta. Entendeu? Eu consigo ser mais assertiva e não me atrasar em vários aspectos da vida. Por exemplo, quando o convite rolou para esse podcast aqui, quando a Timicom me chamou
pra fazer esse podcast. Falei, tá, beleza, até tal dia a gente vai tomar essa decisão. Então, tipo, deixa rolar. Entendi. Eu não preciso tomar agora, eu não preciso sair disparado e vamos lá, vamos fazer. Não, calma, 2 passos pra trás. Até tal dia a gente decide. Passo 1. Até tal dia a gente consegue... Não, e a galera tá de prova aí, né, gente? É verdade. Falei, não, até tal dia, porque Entendi. senão, não, vamos fazer e tal, vai rolando, quando vê, já foi. E isso é procrastinar e errar. No meu ponto de vista. Sim. Agora, quando você coloca a data, você consegue procrastinar, ser inteligente e ser assertivo ao mesmo tempo, né? E tem 2 coisas que eu gosto muito, assim, Ana. Isso tô falando que eu aplico na minha vida. Primeiro é o sim óbvio, que eu acho que Joel J fala muito sobre isso. Eu fui estudar sobre não minimalismo, mas essencialismo, e vi que o sim óbvio, ele resolve muitas coisas na nossa vida. O que for talvez é não. O que for depende é não. O que for sim, é óbvio. Então tem coisas, Ana, que eu não vou pensar em resolver amanhã, porque é um talvez é não. Se eu, em vez de falar talvez, falar não, acabou. Eu não tenho que pensar naquilo. Porque o sim é óbvio. Quando você fala assim pra mim, Harry, você tem como vir aqui no podcast e eu colocar pra ti talvez, é o mesmo serviço colocar não. Então é um sim óbvio. Eu já escutei isso uma vez. Inclusive, fui dar treinamento para minhas nutricionistas, né? Lá na clínica a gente é uma equipe de nutris. Então, eu treino a equipe, elas conseguem atender, né, as outras pessoas. E aí, quando a gente faz nossas metas mensais, semanais, porque a gente tem reuniões, tem treinamento lá dentro da nossa equipe. E eu falo assim, pessoal, não existe talvez. Ah, você consegue fazer isso? Ai, talvez eu consiga. Não. Pode parar com isso. Ponto. Transforma esse talvez, ou é sim, ou eu já entendi que não vai rolar. É isso Então, aí. se não vai rolar, eu já vou trazer outra pessoa que vai Top, fazer mana. acontecer, entendeu? Ou você quer, ou você. Olha a economia de energia que você tem. Não, já deixa decidir. Acabou. Quer ver outra coisa que a gente não faz? Ana, vou dar um exemplo. Você falar pra mim agora, entrou uma mensagem aqui da minha mãe, que mora 500 quilômetros daqui. Mano, aconteceu tal coisa. Eu não penso naquilo. Eu não penso, porque eu não consigo resolver. Eu só penso naquilo que eu resolvo agora. Eu também sou Você assim. entendeu, mano? Então, tipo assim, eu acho que talvez pra quem é analítico, que nem nós, um exemplo. Eu sou bastante analítico. Eu Hoje, sou zero analítica. Nossa, eu sou analítico, eu sou cara. zero. Eu olho pra situação Engraçado. e penso, cara, agora eu não consigo resolver daqui, estou sentado com a Ana, então eu estou aqui com a Ana. Isso pra mim é o agora, viver o agora, mano. Agora. Então, tipo assim, eu sou muito assim. Então, quando você... Um exemplo, você não tem grandes níveis de ansiedade? Não, graças a Deus. Sim. Porque eu sou muito de curtir o agora, sabe? Sim. Esse momento gostoso, a gente tá aqui conversando, trocando ideia, acabou. O meu celular pode estar pipocando. Calma, a hora que eu sair deste momento, eu entro em outro. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida é O Poder do Agora. Eu li ele, eu acho que faz uns 6 anos. O Poder do Agora, ó. Anota esse livro já. Isso. Do Paulo, né? Aquela capinha. Aquela capinha lá, eu lembro dela, assim, porque eu li 3 vezes. O Poder do Agora. Primeira vez você lê o livro, beleza, geral. Segunda vez você lê e grifa, tá? Deixa tudo assim já facilitado. A terceira vez só leio a parte já anotada ali e tal. E faço. Como que é o nome daqueles post-it, assim? E coloco e faço alguma anotação e deixo marcadas as páginas. Aí, você tem aquilo... É tipo uma bíblia. Você volta depois de um tempo. O segredo de ler, né? Quando eu gosto muito de um livro, eu faço assim. O livro tá ali, eu vou viver. Aí, depois de 3 anos, sei lá, um outro momento da minha vida, eu vou lá e releio ele. Sim. O livro tem total outro significado. Você deve fazer isso também, mas se você nunca fez isso, ó... Anota essa dica. Vai lá, lê uma vez, depois grifa, depois lê de novo e guarda. 3 anos depois, em um outro momento da sua vida, vai lá e relê esse livro. É outra visão de mundo. Eu li O Propósito, um livro também. 3 vezes. A primeira vez que eu li, tipo assim, eu falei, nossa, que coisa chata. Tipo, eu já sei de tudo isso. Eu vivia no mundo do yoga. E eu falava assim, nossa, isso pra mim é banal. Tipo, já tô cansada de ver. Sim. Eu li ele em outro momento... Eu falei, meu Deus, era tudo que eu precisava hoje, era ler esse livro. Tipo, eu li ele em 2 dias, eu acho, assim. Tipo, de tanto efeito que fez. Mano, eu tenho uma história, eu tenho uma história em relação a isso que você vai, tipo assim, eu não sei, eu não conto muito sobre isso porque marcou bastante minha vida. Mas na pandemia, bem no início,
da pandemia, lá em 2020, se eu não me engano, eu peguei aquela primeira bateria, primeira leva ali de pessoas que pegou Covid e eu tava junto. Então, eu acho que 6 meses depois que veio o Covid pro mundo e tal, eu peguei. E eu fiquei muito mal porque, um exemplo, eu tava num tratamento... eu tava fazendo um tratamento com um pneumologista e eu, tipo assim, terminei o tratamento 10 dias depois eu peguei Covid. Então, como era muita incerteza, eu ganhei um livro de presente do Anderson, que é Mais Perto que o Diabo. E aí, cara, imagina, você tá lá, você precisa ficar 15 dias recluso. Eu tava com meu filho pequenininho, então, imagina, meu filho tinha 2 aninhos. Seu filho é lindo, né? Eu sou apaixonado, né? É um amor. Ele tinha 2 aninhos, e aí, imagina, eu tinha que ficar 15 dias preso dentro de um quarto sem poder ver meu filho, abraçar meu filho, sem poder almoçar, jantar com ele. Acho que muita gente se identifica, Demais. né? Imagina. Demais. E aí, assim, pô, ganhei aquele livro, mano, aquilo salvou minha vida. Um livro salvou minha vida, porque eu já tava assim... A gente não tinha informação do que era o Covid na época. Sim. Eu já estava meio que desistindo, porque eu tive 2 crises severas e fui pro hospital. Na segunda crise, a doutora que me atendeu, a doutora Helka, amo ela demais. Ela falou, Harry, se você não evoluir daqui para frente, você vai ser entubado. Então, eu vivi isso, sabe? E aí, naquele dia, eu tomei medicação, já conheci a medicação também. Fui para casa e eu pensei, ou vai ou racha. E aí eu li o livro, mano. E aí no livro você aprende literalmente a respeitar tudo que está acontecendo na tua vida. Você vive o agora, mas não na intenção de confrontar o agora, Ana. Você vive o agora com respeito. Então, se o Covid veio para o Harry, eu preciso respeitar aquele processo. Há algo que eu preciso tirar daquilo lá. Ressignificar aquilo. Então eu entendi muito bem aquilo e eu acordei no outro dia falando para Deus assim, Deus, olha só, não é porque eu sou o cara que mexe com espiritualidade, tá? Mas, Deus, vamos lá. Se for pra ser, vai ser. Se for pra ficar... Vamos organizar Vamos as organizar coisas isso aqui? Exato. Você vai me deixar aqui ou você vai me levar? Sabe? Tipo assim... Aquele bate-papo. Exato. Meio que falando com Deus. Ó, eu tô meio cansadão mesmo. Eu falei assim, ou eu vou, ou deixa eu ficar aqui porque eu tenho uma missão pra cumprir. E aí foi quando eu descansei, literalmente... E assim, questão de 2 dias eu já estava tomando sol e vendo meu filho de novo. E essa é a questão de saúde mental, né? Que a gente entrou lá no início. O quanto a pandemia impactou a saúde mental das pessoas. Antes, as pessoas já reclamavam de ansiedade e tudo mais, né? Essas doenças psíquicas. E eu nem vou entrar muito nessa questão, mas a pandemia impactou a saúde mental drasticamente. Todo mundo, né, relata, antes da pandemia era assim, agora é assado. Claro que tem sua deficiência nutricional, isso tem que ser visto, né? O corpo precisa combater o vírus, então ele precisa reproduzir células de defesa. Ele usou mais nutrientes, ele te deixou deficiente nutricionalmente. Então você precisa colocar as vitaminas, repor isso tudo. Então por isso muita gente ficou com queda de cabelo, com problemas na pele, com doenças que se agravaram, inflamações, níveis elevados, inflamatórios também, que tem que ser revisto. Mas a saúde mental impactou demais, porque as pessoas não estavam preparadas para viverem sozinhas, porque codependente de outras o tempo todo. Absolutamente, né? Mano. E às vezes nem mesmo da sua família. Quantas famílias, né? Quanta separação teve na pandemia. As pessoas não conseguiam conviver realmente nem com a sua família direito e nem sozinhas. Então, existem várias fugas aí no meio de tudo isso. E você, ninguém melhor para falar um pouquinho, né? Não, demais. E assim, Ana, um exemplo. Não só eu, como isso impactou todo o meu equity, todo o meu ambiente. Vou dar um exemplo. Eu descobri, fiz o teste, estava muito mal. Vim com a minha esposa de carro de Foz para Toledo, estava mal demais. Fiz o teste, deu positivo, liguei para minha mãe ficou mais mal do que eu. Então, imagina, eu estou sofrendo com o vírus aqui, né? Justamente pelo desconhecido. A gente não tinha preparação mental, psicológica para isso. Por que, Ana? Em 2020 falava assim, Covid, morte. Sim. Não se tem o que fazer, não se sabe. Pô, Ana, vamos lá, coisas básicas. Vou dar um exemplo. Eu senti muita falta do atendimento com um nutrólogo, com uma nutricionista na época, porque eu não sabia o quanto o Covid comia massa magra. Sabe? Comer não, né? Mas ele aumenta, tipo, a termogênese, vai fazer você
emagrecer, gastar mais caloria. E aí, sabe o que eu fazia, mano? Se eu soubesse que eu ia emagrecer um monte, eu não comia. Então eu fiquei 10 dias sem me alimentar direito. Então imagina. Mas daí como assim? Você quer ficar sem comer e não emagrecer? Imagina, você não tem preparação psicológica pra nada. Você é um cara que nem no meu caso. Eu fazendo preparação pulmonar, porque eu já era. Graças a Deus não sou mais. Você ficou internado muitos dias? Fiquei... não passou de um dia. Eu fui um exemplo. Eu chegava 6 horas da tarde, fazia toda a medicação e 3 da manhã eu voltava para casa. Então eu não cheguei a internar. Na segunda vez que eu fui pro pronto-socorro, sim. Que daí eu fui fazer tomografia, porque tinha uma mancha no meu pulmão que estava aumentando muito. E a bateria de medicações que eu estava tomando não estava fazendo efeito. Então é como se fosse assim, Heidi, você está aqui hoje, manda mensagem para quem você ama, porque se você ficar aqui, você vai ser entubado. Foi exatamente isso que falaram para mim, mano. E aí imagina, quem é que tem preparação psicológica para isso, Ana? Tá. E deixa eu fazer uma pergunta. Você introduziu, de fato, a nutrição na tua vida e a atividade física depois desse ensinamento? Ou você continuou parado e tal? E vamos lá. Você ser sincero mesmo? Sincero mesmo. Sincerão, vou lá. Sincero mesmo. Vai mentir pra Nutri? Não. Ó que eu descubro tudo, tá? Não, ser sincerão. Meus pacientes falam assim, Ana... Meu Deus, não dá pra esconder nada de você. Eu falei assim, não passa um fio na agulha aqui. Vamos lá. Os altos e baixos. Eu sou um cara que eu sei que eu preciso fazer algumas coisas e eu não faço. Vamos lá. Preparação. Eu não sou um cara que faz preparação física hoje. Tá? Claro, eu tenho alguns porquês, mas eu não faço preparação física. Agora, eu sou muito adepto a um tipo de alimentação que eu gosto. Eu sou muito adepto à alimentação com grãos, companhia limitada. Não sou muito fãzinho da fritura, o que para mim eu acho que já é um benefício. Um exemplo. Eu quero saber se você faz atividade física. Não. Se essa é a pergunta, eu quero saber se você continua comendo pão francês. Sim. Aí, ó. O que a Nutri faz nessa hora? Sim. Chora? Come pão francês. Sim. Ai, Harry, você tá precisando de mim na sua Deixa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Vamos trabalhar com saúde, pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai. Manteiga ou margarina? O quê? Manteiga, óbvio. Óbvio? Mano, mas assim, tipo... Dá pra substituir, né? Azeite de oliva com orégano. Nossa. Todo mundo gosta de torradinha com azeite de oliva e orégano e fica usando margarina, eu não sei por quê. Entendi. Né? Tá você gosta de torradinha com azeite de oliva e orégano? Ó, eu vou te falar. Por que eu tô te perguntando? Mas porque eu recebi uma orientação errada. De uma pessoa falando que porque a manteiga é derivada não sei do que, com não sei o que. E a margarina não E o nosso corpo, ele não quebra a enzima e pau, aí come margarina, que margarina já vem com o negócio quebrado. Eu falei, caraca, falei pra minha esposa. Eu falei, oxe, nós estamos errados. Que Deus. Tô falando pra você, mano. É por isso que é importante que você faz, Ana. Por isso que eu tenho treinamento de nutricionistas. Inclusive, se você é nutricionista, você tá ouvindo esse podcast, manda lá o seu contato lá no meu Instagram. Você entra lá no link e tem um formulário que você vai preencher lá que você quer fazer parte da minha equipe, tá? Se é nutricionista, faça isso. E aí rola esse treinamento onde eu vou ensinando passo a passo, assim. Tipo, é o final de semana que vai acontecer esse treinamento. Vai acontecer em agosto, em setembro, tá? A se confirmar essa data ainda. E aí a gente vai ter 3... São 3 finais de semana, assim, vai ser muito bacana. E essa pessoa que for selecionada vai vir trabalhar na minha equipe. E é por isso que eu treino as Nutri. Porque eu já vi tanta cagada de nutricionista demais, por aí. Mano. Cada bafafá aqui que não tem. Então vou explicar da margarina. Margarina vegetal, gordura de tipo óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, tudo mesma porcaria. Gordura vegetal não funciona. Ela nem era para ser sólida como ela é daquela forma. Então é péssima real, tá? A gente tá falando de manteiga sim, tem leite, né? Todo mundo sabe que manteiga é de leite. O leite tem lactose, ok? Tem caseína. Intolerantes à lactose, vão ter problema de digestão. Alérgicos, inflamados, pessoas com problema de qualquer forma, barriguinha, gordura abdominal, né? A gente tá falando gordura cardiovascular também, tá falando de problema de fígado, tudo mais. Inflamação, tudo que te envelhece aí tem problemas inflamatórios, doenças são inflamadas, você toma o quê? Anti-inflamatório. Então, você precisa
diminuir teu nível inflamatório no corpo. Harry, se você puder aprender isso, você já dominou, tô aqui, tá? deu o olho, mano. Dominar a inflamação do corpo vai te levar a viver mais. Simples assim. Então, quando a gente tá consumindo leite lá devido a todo esse sistema ecológico que já não é mais como antigamente, não temos mais o leite da vaquinha do pasto que comia, né, bonitinho lá no pasto. Não, agora é todo um outro sistema que não faz sentido algum você ficar consumindo leite. Então, aí também eu não vou defender a manteiga, ela é salvadora da pátria, mas é muito melhor do que a margarina. Entendi. Absolutamente. Anotado. Entendeu essa Anotado. bagunça? Sim. Não, você vai perguntar pra Nutri, Não, né? mano. A Nutri se empolga aqui. E assim, vou te falar uma coisa, cara. Eu e a Ana, a gente recebeu essa orientação, a gente viu isso e nós substituímos. Não. Já acabou, chega, já chega. Morreu, chega. né? Morreu. Chega de cometer esse erro. Acabou. Pode trocar o pãozinho lá francês também, Tá, não vou precisa trocar. rolar, tá? Tá. Beleza, combinado isso. Deixa pra mim. A Nutri agradece, né? Gente, tá aqui, um vai aprendendo com o outro. Bom, vamos lá, vamos voltar pra saúde mental aqui. Eu queria entender, Raro, o que você me diz sobre personalidade, sabe? Personalidades, elas são alteradas em relação à saúde mental? O que tem a ver uma coisa com a outra? Me fala aí, o que você visualiza sobre personalidade e saúde mental? Nossa, eu te compliquei agora. Mas eu vou trazer um conceito que eu trabalho muito, que talvez pode clarear alguma coisa. Heidi, personalidade. Eu não vou entrar dentro da profundeza da personalidade, mas vou dar um exemplo. Vou trazer aqui uma história, aí você entenda a história do jeito que você quiser. Quando o pai chega para mim e fala assim, Harry, o meu filho é mal educado. Eu sempre pergunto, tá, que idade que tem teu filho? Tem menos de 7 anos? Sim. Então o seu filho não é mal educado. O seu filho, ele só está literalmente replicando o comportamento que ele aprendeu de alguém. Então, a criança, no primeiro setênio, ele replica comportamento. Então, se eu estou batendo no meu filho, se eu estou xingando o meu filho, que é mal criado, a probabilidade é que eu esteja literalmente xingando a minha própria personalidade, porque há uma transferência. Há uma transferência. O que é que influencia hoje nas personalidades, Ana? Vou dar um exemplo. O ambiente influencia. Tá? A personalidade? Influencia. Não tem esse negócio, então, de tipo signo e tal? Assim, você quer literalmente... Pra mim, gente, signo pra mim é uma bosta. Literalmente, mano. Signo pra mim é uma bosta. Vou dar um exemplo. Eu consigo provar isso porque eu pego... O cara vai lá, faz uma leitura do meu signo e quer definir a minha vida. Que porcaria, Ana. Vamos lá. O que define a minha vida são as minhas experiências. O que define a minha vida são as minhas escolhas. Exato. É criação, é genética. As crenças. As crenças. Você não vem me falar que, porque essa estrela alinhou com essa estrela. Sai fora. Tá. Então, personalidade não vem de signo, personalidade vem da onde? Personalidade pode ser um exemplo. Traz um contexto. Ambientes, criação, experiências. Um exemplo, aquilo que eu tenho como verdade e aquilo que eu não tenho como verdade, aquilo que o meu pai traz para mim como verdade pode desenvolver a minha personalidade. Entendi. Entendeu? Não é uma coisa assim, Harry, vamos lá, vamos deixar isso mais místico, então. Vamos deixar mais místico, isso, bora, adoro. Vamos lá. Se eu tiver um contexto de espiritualidade elevado, a minha personalidade, ela tem talvez a probabilidade de migrar para o campo do mago, para o campo da pessoa que ela é um pouco mais tranquila, mais como é que eu vou dizer? Sensata, com uma voz mais aveludada, com um falar mais pausado. Agora, se eu venho dentro de uma família onde tem uma mãe que ela é governante e eu tenho um pai que é entusiasta, cara, minha personalidade vai ser ativa, eu vou se comunicar. Não tem nada a ver com uma coisa. Não tem nada a ver. Não. Então, é isso, então. Exato. Você entendeu? É um exemplo. Eu já tô aqui fazendo uma análise de como é minha mãe, como é meu pai. Não, faça. Você que estiver em casa, vai lá, desafio. Sou? Exatamente. Quem eu sou através da perspectiva do meu pai e da minha mãe. Se você olhar para a sua vida e fizer uma autoanálise mais verdadeira, Ana, você vai ver que você tem traços de personalidade que dominam o ambiente. Um exemplo, se a sua mãe é uma mãe com uma energia masculina alta e ela é do estilo governante, você vai ver que a sua personalidade será parecida, a não ser que durante o processo tenha criado uma rusga
um problema entre sua mãe e você, e aí você cria uma aversão àquilo e tem a tendência de se adaptar para não ser parecido com ela. Uau! É complexo, mas é gostoso. Uau, entendeu? Tá. Não, eu tô aqui pensando que quando eu morava com os meus pais, eu vivia um ambiente um pouco mais volume alto, assim. Uhum. E hoje isso me irrita num nível. Porque agora eu moro sozinha. Uhum. E aí, caramba, agora. Faz uns anos já que eu moro sozinha. Mas assim, é silêncio. É isso aí. Eu vou em lugares barulhentos, eu falo, ei, vamos, fala um pouco mais baixo. Eu não sei por que tá falando alto. Eu vou sentar num restaurante, tem alguém que tá agitado, falando alto. Eu já falei, ei, por que você tá gritando? Tipo, paz pra minha cabeça, por favor. Então eu vivia num ambiente, né, de volume alto. Sim. E aí eu passei, isso mudou, talvez, traços da minha personalidade também. Porque ainda mais que eu sou auditiva. Demais. Eu sou muito auditiva. Altera. E eu vou te falar uma coisa, provavelmente você sabe disso, mas a Ana tá falando de 3 canais de captação: auditivo, visual e sinestésico. O auditivo, ele tem uma coisa que ninguém respeita, Ana. Apesar dele fazer a captação da informação do ambiente através da audição, ele é o cara que mais ama, a mulher que mais ama o silêncio. Então, se você é auditivo, demais, imagina, você passa o dia inteiro recebendo informação do mundo inteiro através da audição. O que você mais quer é descansar o seu canal de captação no silêncio. Silêncio. Então, no silêncio, cara. Se você aprender isso, mano, mata pau. Não, sabe aquela pessoa que fica assim, ó, batendo na mesa, que fica o tempo inteiro se batendo, ela precisa... Meu Deus do céu, isso chega a me dar uma gastura, assim, Harry. Não, você é especialista aí. Manda pra galera aí que quer o auditivo, sinestésico e visual. Tá, vai. vamos lá. Ó, a gente tem alguns canais de captação que fazem com que a gente consiga captar o maior número de informação do ambiente. Um exemplo, se eu estou aqui conversando com a Ana, o ambiente ele comunica, tá? Mas se eu não sei o meu canal de captação, eu não consigo desenvolver o outro canal de captação para mim, quando o meu estiver saturado, usar outro. E aí você entra dentro do tema do TDAH aí, mano. Mas segura, vamos lá. Tá. Vamos para outra coisa. O auditivo é o cara que capta a informação através da audição. Então, um exemplo. Se eu estiver conversando com a pessoa e estiver fazendo estampido, ele presta muito mais atenção no estampido do que na minha fala. Um exemplo. O auditivo, se eu estou conversando com ele, ele está lateralizado. Por quê? Porque ele não vai captar informação pela visão. Então, ele tem que estar aqui, Eu tô aqui, ó. com o ouvido meio que na altura da boca, tá? Só que ele valoriza muito, Ana, muito, muito, muito o silêncio, tá? Valoriza o silêncio. Então, um exemplo. No relacionamento, vou dar uma dica aqui, cara, para relacionamento. Sexo, presta atenção que eu vou dar uma dica para o sexo, que também é saúde. O auditivo, presta atenção agora, que pode salvar, apimentar seu casamento agora. O auditivo gosta de fazer sexo com sussurro do ouvido. Você precisa falar para ele se o que ele está fazendo está bom ou não. Ele precisa ouvir da pessoa. Isso, mais forte, mais fraco. O auditivo. Agora, terminou a relação sexual? Silêncio. Silêncio. Paz. Ele precisa de paz, silêncio, tranquilidade. Já o visual, Ana. Cara, o visual ele capta as informações através da visão. Então, para ele, Ana, faz muito sentido o ambiente. Vou dar um exemplo. Você quer incomodar um visual, é você entrar num ambiente bagunçado. Sim. Toda bagunça incomoda o visual, porque para ele, no mundo dele, tudo tem o seu lugar. Então, ele valoriza muito o ambiente, o ecossistema, tá? Diferente do sinestésico. O sinestésico é o cara que arremanga a manga. É o cara que sente o ambiente. Então, um exemplo. Deixa eu ver esse copo, eu já tô com a mão no copo. Não tem V. Não, o V pra mim é com a mão. Eu preciso sentir textura, Ana. Eu sou um cara... Harry, sou bem sinestésico. Pra mim, textura, eu preciso sentir o que é, eu preciso sentir o frio. Não, até o jeito de você falar, Harry, é total sinestésico. Eu sou demais, mano. É tipo assim, é aveludada a voz, é isso assim, aí mesmo. não sei o quê. E é sempre assim. É sempre, não é
personalité. Não. É sempre assim. É. Teu jeito é tipo assim, e tal, você vai sentindo pra ir falando, né? As suas palestras também tem muito isso. Você vai pegando, é o sentimento ali que vai saindo na hora. É uma loucura essa palestra. Sou maluca por... Tem uma frase do Avatar. Já vi várias palestras. Tem uma frase do Avatar que eu uso muito, assim. Eu vejo, sinto e ouço você. O Tony Robbins usa isso, dentro do Avatar também tem. Eu sou literalmente o cara que eu gosto de sentir as pessoas. Eu gosto de sentir a Ana. Então, se a Ana tá na minha frente e ela tá apresentando alguma coisa, eu gosto de sentir o que ela... Então, eu faço cara de dor, sabe? Eu tento me colocar na condição da pessoa. Isso é o sinestésico puro. Gente, olha essas dicas, tá? A gente tá falando de saúde mental, mas é importante você entender isso para você se conhecer. O autoconhecimento vai quebrar barreiras da tua vida e vai transformar você, te levando pro próximo nível. Então, assim, não tem como a gente aqui falar de saúde mental sem pensar em autoconhecimento. Você só tem saúde mental verdadeiramente quando você se conhece. Se você não buscar não buscar saber quem é você de fato, você nunca vai lidar com uma doença, nunca vai lidar com um projeto, você sempre vai se sentir fracassado, incapaz, rejeitado e vai ficar nesse momento de sofrimento. Então, pensa nisso que a gente está falando, que saúde mental tem a ver com o seu autoconhecimento e você não sabia disso ainda. Para pensar mesmo, tá? Fechou. Aí, ó, bora. Tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu fiz umas anotações aqui. E a gente tava falando muito de comportamento, né, Harry? Sim. Comportamento e ambiência, né? O comportamento que faz a gente ter resultado ou é o pensamento que faz a gente ter resultado? O que faz, de fato, você sair da caixa preta e escura que você vive todos os dias e que você acha que é suficiente, ou você vive inconformado mesmo acreditando que é aquilo ali e pronto? Tá. Vamos lá. Ele é um pouquinho complexo, mas você vai entender e quem está em casa vai entender também. Quem está ouvindo vai entender também. Vamos lá. A gente sabe, Ana, isso é um estudo científico que comportamento tem padrão. Então, um exemplo. A pessoa que é bem-sucedida tem um padrão de comportamento da pessoa bem-sucedida. A pessoa que tem uma tendência ao fracasso momentâneo, vou usar assim, fracasso momentâneo, ela também tem um padrão de comportamento em relação a isso. Quando eu identifico esse padrão, eu consigo pegar esse padrão, jogar para a minha vida, readaptar isso e ter os resultados parecidos do que aquela, ou iguais àquela pessoa bem-sucedida tem. Então, um exemplo. Harry, por que comportamento modula resultado? Porque comportamento modula pensamento, que modula sentimento, que modula resultado. Então a gente fecha um ciclo. De novo. Vai lá, então vamos lá. O comportamento ele tem um padrão. O comportamento da pessoa bem-sucedida tem um padrão. Tá. O comportamento da pessoa que é mal-sucedida momentaneamente também tem um padrão. Sim. Quando eu descubro... Tá fazendo merda todo dia. Exato. Então, vamos lá, tem um padrão de comportamento. Tá. Quando eu descubro esse comportamento, eu consigo roubar esse padrão de comportamento e aplicar para minha vida. Por quê? Porque o comportamento, ele literalmente influencia no meu pensamento, que vai influenciar no meu sentimento, que influencia no resultado final. Comportamento que influencia no pensamento, que influencia no sentimento, que influencia no resultado. Isso aí. Tá. Eu tenho que repetir. Mais uma coisa do auditivo também, que ele tem que falar para aprender, né? Para aprender. Então, você sempre vai ver comportamento, pensamento, sentimento, resultado. Sempre. Isso é um ciclo vicioso que está muito certo. Salvo algumas exceções. Tá? Vou dar um exemplo. Não vou dar esse exemplo. Acho que depois eu dou o exemplo. Não, manda bala, vai. Vamos entrar dentro de uma coisa que eu gosto muito lá. Vai logo. Descobri, através de uma pesquisa teológica, isso aqui eu achei fantástico e acredito e o defendo que o pecado tem padrão. Pecado tem... Não, é claro que tem padrão, eu concordo. Agora, olha só, Ana. Eu concordo. Então, se você concorda que o pecado tem padrão, você não vai vir para mim falar que, Harry, você defende que a pessoa precisa simplesmente seguir Jesus para não pecar? Não, eu não defendo isso. Seguir Jesus para não pecar. Não, né? Todo mundo peca e segue Jesus ao mesmo tempo. Agora tu imagina, Ana. Até os líderes. Da igreja. Agora tu imagina, se eu falasse pra ti que o pecado tem um padrão. Tá. E o que antecede a ação, Ana? Vou dar um exemplo.
Antes da pessoa chutar uma bola, o que é que precisa acontecer antes da pessoa chutar a bola? Ser criado um pensamento. Eu primeiro penso em chutar, depois a minha ação reflete no chute. Então significa que antes de você cometer o pecado, você pensou nele. Só que o pensamento, ele também tem um padrão, não tem? O pensamento, ele vem antes ou depois de um comportamento? Pensamento vem... Olha o padrão que a gente falou recém. Comportamento, pensamento, sentimento, resultado. Então significa que antes de você pensar no pecado, você se comportou de uma maneira com que o pensamento do pecado foi criado e depois você teve a ação de pecar. Então, que padrão que você tem que descobrir para não pecar mais? O padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Qual que é o comportamento que te faz pecar, Ana? Não, claro, você tem que mudar o comportamento para você mudar tudo, claro. Só que daí você força por um tempo, né? Você força aquilo que não é real, você vive antes de sentir, né? Então você vai forçando, é chato às vezes, né? Dói, tem que pagar o preço. Isso aí. E aí depois você vai sentindo. É sobre. É daí sobre isso. Você sai do pecado assim. Então, se aquilo te faz pecar, sai daquele ambiente para não ter aquele... Ou não faz mais aquilo antes, ou não esteja lá, ou, né? Você tenta fugir do teu comportamento. Tá. Você entendeu? Entendeu. Foi muito boa. Você entendeu? E assim, ó, pra tudo, Ana, você coloca dentro da sua área aí. Você coloca pra saúde pra ver se isso também não se aplica. Não, vamos lá. Vamos dar um exemplo na saúde. A pessoa tá com... Descobriu que tá com doença cardiovascular, né? Ou que pode ter um infarto a qualquer momento. O que ela precisa agir? Ela precisa mudar o comportamento que levou ela a fazer aquele tipo de coisa. Ou chegar naquele estado. É isso. Então, mudar o comportamento. Cara, vou te dar um exemplo mais bem lógico, assim, que meu Deus do céu. Primeiro, cara, quando você tá no processo de emagrecimento, eu não gosto de falar disso porque não é minha expertise, mas eu vou trazer um comparativo pra você flutuar comigo. Se eu tô num processo de emagrecimento, Ana, não adianta eu só consumir menos caloria do que eu gasto. Não. Fio, se tu não ensinar a pessoa a se comportar como alguém que tá buscando aquele resultado e isso não refletir na mentalidade, não gera o resultado. Boa. Você entendeu? Então, pô, não é só um processo de comer menos. É pensar, se comportar para depois colher o resultado. Não, total, 1000%. Aí fecha o ciclo, mano. Harry, massa, cara. Tudo isso que a gente tá conversando faz total sentido. Mas pensando na saúde mental, de tudo que aconteceu na pandemia também, vamos dar um segredo aqui para quem tá vendo esse podcast, que acho que a nossa missão no mundo é levar tudo aquilo que a gente já aprendeu para frente. Eu acho que a minha missão é essa, eu acredito que a sua também, como palestrante, como treinadora também, que sou, você domina essa área. E a mensagem que eu quero levar para as pessoas que estão vendo esse podcast aqui é que fazer, como ter saúde mental. Qual é o segredo, a chave fundamental para ter saúde mental verdadeira, né? Porque... Tá. Mano, eu vou trazer 2 conceitos que eu amo muito, tá? O primeiro conceito. Você precisa pensar que o amanhã já foi, o futuro é incerto e você precisa aprender a viver o agora. Isso é básico do ser humano. O ontem já foi, o futuro é incerto, eu tenho que aprender a viver o agora. E outra coisa, para mim o que muda verdadeiramente a vida, mudou a minha vida e constrói o meu caminho são as minhas experiências. A saúde mental, Ana, você consegue ter saúde mental tendo boas experiências. Você precisa proporcionar para a tua máquina, que é você mesmo, boas experiências. Pensa comigo, Ana, a programação interna que vai gerenciar tudo fisiologicamente, biologicamente falando, são as tuas experiências. São elas que criam as programações. Então, quanto melhor e maior for as tuas experiências em relação a isso ou aquilo, melhor será o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento e o teu resultado. E o medo? Cara, o medo pra mim... Voltando, a gente voltou. Olha só, né? Como, tipo, aqui as coisas fluem. A gente entrou em vários assuntos aqui, a gente retorna lá nessa questão medo, né? E tem aquele acontecimento que... Você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente estava falando aqui nos bastidores, eu e a Ana, sobre 2 coisas. Primeiro, em relação ao medo. O pessoal tá falando bastante sobre aquele
acidente que deu com o submersível lá, com o submarino. Cara, primeira coisa que a gente precisa analisar no comportamento deles, Ana, é o que é que o dinheiro não compra em relação a eles. Saúde. Dinheiro não compra saúde. As pessoas precisam saber disso. Eu tento. Eu tô tentando. Gente, dinheiro não compra saúde. Aprende isso, tá? Não vai adiantar. Compra. Uma hora você vai precisar da saúde e só isso vai bastar. E aí, assim, vamos lá. Quer um exemplo, Ana? Nossa, mas eu sou trilionário, mas o Steve Jobs também era. E a hora que faltou saúde, se foi o Steve Jobs. Com todo o dinheiro do mundo, tá? Para eles é a mesma coisa. O que aconteceu? Como os caras são bilionários, os caras têm tudo o tempo todo. Não tem, cara, onde é que enfiar? Eles pensam assim, eu vou desafiar aquilo que eu não controlo. O que eu não controlo, Ana? Eu não controlo a morte. É uma das coisas que eu não controlo. Então você desafia a morte. Qual que é o grande desafio do bilionário hoje? É comprar uma Porsche? Não, ele tem várias. É uma BMW, uma mansão? Não, ele tem muito. Ele consegue desafiar algo que o dinheiro literalmente pode interferir até certo ponto, que é a morte. É que nem eu comentava com a Ana, um exemplo. Por que os grandes bilionários hoje não vão fazer um passeio na floresta simples e tranquila? Não, eles vão para penhasco, eles vão andar de paraquedas, que é um pedacinho, vão para Everest, vão para submarino. Não tem o que fazer, vão inventar joystick, vão inventar moda, vão desafiar, sabe? Então, tipo assim, o cara tá buscando o quê? E aí o submarino foi lá e acabou. Adiós. Você foi. Aí, desafia a morte pra ver. Desafia. Continuei desafiando a morte, então. Tá na hora de olhar pra saúde, né, gente? E não é a mesma coisa, Ana? Pensa comigo. Você acabou de passar aqui comigo 1 hora falando sobre saúde emocional, saúde mental, saúde física. Aí você fala assim, Harry, será que eu preciso disso? Experimenta não fazer isso que a Ana tá falando. Experimenta você não seguir as dicas da Ana por 5 anos para ver se não vem fadiga. 10 anos para ver se você controla. Vem doença. Cara, vem doença. Então não tem. O que você tá fazendo aqui, mano, é literalmente dar como se fosse uma fórmula do pré-sucesso. É isso. É isso, mano. Isso. Porque isso é uma coisa que não dá para comprar, como a gente já falou. A saúde não compra. Saúde mental também não compra. Então, pega essas dicas todas. Se você gostou desse vídeo aqui, ó, leva para as outras pessoas, manda, compartilha com os outros. O mundo precisa salvar, né? A saúde mental de todos deve ser preservada. Então, tenho certeza que você deve conhecer aí, no mínimo 5 pessoas que estão com um problema de saúde mental, emocional, que estão precisando ver esse conteúdo aqui para saírem de um buraco negro que elas estão vivendo e talvez nem se deram conta disso ainda e talvez você já tenha observado. Então, ajuda essa pessoa. Pega esse vídeo que você está assistindo e compartilha. Antes de mais nada, obviamente, curte aqui, diz que você gostou, deixa seu comentário. Isso é muito importante. Toda vez que você faz isso, você leva esse conteúdo de alto valor pra frente, mais pessoas vêm, você vai ajudando. Isso aqui é pra vocês. Isso aqui é pra quem você conhece também, quem precisa desfrutar desse conteúdo. Então vamos levar ele pra frente, ajuda a gente, tá? E isso é muito importante pra mim também, tá bom? Ó, Harry, tem um... Você ia falar alguma coisa, mano? Eu ia, mano. Vai, desculpa. Eu ia. Vai, fala. Eu ia de coração. Uma das coisas, Ana, que a gente fala pouco em relação à nossa saúde mental, eu trabalho com uma tríade na minha vida que você pode discordar disso. Por isso que eu, Harry, sou anti-coach, tá? Porque eu trabalho com uma tríade. Você é anti-coach? Eu sou. Aliás, Vamos brigar, então. Aliás, dona Ana, eu sou master coach, mas eu não consigo hoje, sim, usar a palavra coach na minha vida. E eu posso explicar por quê. Para mim, assim, um exemplo. Por que eu estou aqui com a Ana? Porque eu sei que a Ana, ela tem profundidade no conteúdo dela, no assunto dela. Então, um exemplo. Há 5 anos atrás, teve essa explosão do coach, e aí você vê hoje, faça uma formação de coach por R$ 69,90. Nossa, tá assim, Sim, tá assim. E aí aconteceu a prostituição do coach e tal. O que eu vejo hoje, Ana? A gente lida com saúde mental, você e eu. Sim. A nossa missão... Eu não paguei R$69,90 não. Paguei caríssimo. Filha, eu também não. Caríssimo. E aí você vê assim, cara... Eu investi uns 10 contos. No mínimo, mano. Pra entrada. Entrada, tá? Não, hoje, se você for fazer... Primeiro curso de coach lá foi 10 contos. É uma grade boa, assim. Mas o que eu vejo? Eu vejo, assim, muita...
como é que eu vou dizer? As pessoas são muito superficiais naquilo que faz pelo ser humano. Tá muito banal. Muito banal, mana. Um exemplo, você vai lá, você acha que em 24 horas você vai aprender a ser coach e aí você bota uma placa de coach e acha que vai resolver a vida da pessoa. Daí o Instagram pega e mostra pra você que se você andar com um Porsche conversível e falar que eu sou coach e venha a ser milionário porque eu consegui, daí a pessoa é induzida. Então, um exemplo, eu Tudo não trabalho. falso. Não trabalho com isso. Eu trabalho com 3 coisas da minha vida, mana. E essa tríade, ela movimenta o ser humano. Tanto no espiritual como no material. E eu vou explicar. Essa tríade, ela é fabulosa. Ela trabalha com mente, corpo e espírito. Se você estiver em busca de uma saúde mental, você precisa trabalhar 3 pontos na sua vida. Corpo, a sua mente e a parte espiritual. E mente não tem nada a ver com cérebro, tá, amado? Mente é outra coisa. Agora você precisa trabalhar. Falando de saúde mental. Mano, resume isso. Vamos lá. Pra gente. O cérebro, ele é responsável pelos processos mentais, mas o cérebro não é a mente. Dentro da mente é diferente, porque olha só, é como se o cérebro fosse palpável e a mente não. O cérebro é objetivo e a mente é subjetivo. Sim. Agora, o que eu preciso fazer? Se eu sei que o meu cérebro é onde acontecem os processos mentais, eu preciso literalmente treinar o meu cérebro para ter processos mentais de excelência. Agora, falar que mente e cérebro é a mesma coisa, cara, eu já... Até porque a literatura fala ao contrário. E Hari, legal que você falou. A nutrição funcional, a nutrição avançada, ela também aborda espiritualidade, tá? Emoções e corpo físico. Top. Então, é mental, espiritual e físico. Sem esses 3 pontos, você não vai ter saúde de verdade. E é por isso que nesse podcast, por mais que Na Saúde Pode, por mais que eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição avançada, eu tenho que trazer aqui conteúdos que mostrem a questão da mente, a importância e o impacto que tem a nossa mente para tudo na nossa vida. Então, a saúde, ela tá conectada. A gente pode entrar futuramente num assunto aqui de espiritualidade também. Vai rolar muito corpo físico e todos os nossos dias aqui, todas as nossas gravações terão aqui assuntos sobre o corpo físico, como você pode melhorar seu corpo, sua performance e tudo mais. Isso com certeza vai ser levado para frente. Se você quer dar seu pontapé inicial, né, quer iniciar essa vida de performance, de saúde, de qualidade de vida, de se amar mais, eu acho, né? Porque nosso corpo, ele fala de todas as formas. Então, se você quer melhorar, né? Se você quer ser um ser humano melhor, se você quer ter mais qualidade de vida, não deixa de entrar lá no Instagram, @AnaRedivo, tá? Entra lá, manda uma mensagem pra mim se você tem alguma dúvida, se você quer fazer um acompanhamento, se você quer dar um start, tá? Eu espero você e contem comigo. Eu respondo cada pessoa que manda mensagem pra mim, tá? Mesmo aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, pode mandar mensagem. Vai ser um prazer, tá bom? Combinado? Bom, deixa eu te dar um presente, Rai. Oh, querida. Você finalizou o que você ia falar, não? Finalizei. Tá, isso aqui é um presente da Blindagem Suplementos. Olha que legal, tá? mano. A Blindagem é uma loja de produtos, tá? De suplementos. Então tem de tudo lá, todas as melhores marcas, assim, ó. Tem Vitafora, Essential, Nutrify. Você pode abrir aí, tem várias coisinhas aí. Tem legal, hein, bicho? Uma langenzinha. Olha aí. Tem de tudo. Agora eu preciso que a minha eu preciso que a minha especialista em saúde mental fale pra mim o que cada coisa faz. Em saúde mental, não. Em nutrição. O que é isso aqui, doutora? Fala pra mim. Isso é uma pasta de amendoim. Olha que legal. Delícia, que é isso, hein, gente? 0 açúcar. Vocês querem que eu saia daqui fitness mesmo, hein? Não, tem de tudo aí. Você vai começar a correr com tudo. Tem whey. Você tá doido. Porque a loja, assim, é variada. Tem várias marcas aí também. Você vai encontrar várias marcas. Então, Blindagem Suplementos fica aqui em Cascavel, Paraná, tá? Mas também tem no site. Entra lá, blindagensuplementos.com.br. Você vai conseguir fazer sua compra online. Tem várias promoções, melhores marcas. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Quero agradecer também ao Timicom, tá? Que proporcionou esse cenário maravilhoso pra gente, que tá cuidando com carinho desse podcast, né, que tá fazendo sucesso aí. Se não fosse o Timicom também, não estaríamos aqui. Então, eu agradeço do fundo do meu coração.
Bom, Hari, incrível você estar aqui comigo. Obrigado, é um prazer amada. inenarrável você aqui. Obrigado, tá? E que Deus continue te abençoando muito, que você continue impactando milhares de vidas. A gente... Não é à toa que a gente está aqui hoje. E a gente sabe que a gente quer chegar muito além, né? Então, continue firme no seu propósito, na sua missão. Aê. Continue firme e continue com a sua espiritualidade elevadíssima, com esse carisma incrível que você tem. Obrigado, Nossa, amada. sério, eu fico muito feliz de receber você aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, pelo impacto que você está gerando e obrigada por aceitar esse convite. Obrigado, querida. Gente, Ana, eu falo assim de coração, não é porque eu sou grande coisa, mas eu sei o que Deus tem feito na minha vida e quando eu recebi o teu convite, prontamente eu falei sim, tá? Por quê? Porque, como você falou, eu acompanhei parte do teu processo. E hoje ver a Ana cumprindo a missão dela, independentemente do que as pessoas falarão, pra mim, cara, eu lembro da nossa conversa, eu lembro do nosso choro, porque choramos junto aquela noite. É verdade. E você assumindo a rede da sua vida e impactando essa geração, Ana, não tem custo. Tá? Meter o pé na porta. É isso aí, mano. E entrar. Parabéns de coração. Obrigado. A gente não pode pedir licença pra quem a gente é. Amém. A gente tem que assumir isso. Glória. Obrigada, Hari. Amém. Obrigado, queridona. Beijo. Até mais.